gostaria de agradecer a organização do fórum, estar aqui de novo, em nome do Mark, para trazer esse desafio, que para mim também foi um desafio, embora eu trabalhe com os fatores que vão participar desse maior aumento de infarto em jovens, mas eu fui atrás de pegar alguns dados que também me trouxe um aprendizado muito importante para a gente debater e discutir nessa realidade, né, do nosso dia a dia, lá no pronto-socorro do Instituto Coração, onde eu atuo. ah, a- Temos visto um aumento exponencial de casos de doença arterial coronária aguda, de infarto, em pacientes mais jovens, em mulheres e em homens. Então, é um alerta que é necessário. E, apesar da gente ter evoluído na prevenção, tanto primária e secundária, ao longo desses anos, persiste e é crescente um aumento da prevalência, da ocorrência de infarto na população de idade abaixo dos 50 anos, ou inclusive em indivíduos mais jovens. E a gente tem um dado recente do Ministério da Saúde que mostra um aumento de 180% na ocorrência de infarto em jovens nesse período de mais de 20 anos. Entre 2000 e 2024, passou de 2 para 100 mil casos, para 5 em cada 100 mil casos. Em termos proporcionais, pode ser pouco mais em nível populacional, se a gente for multiplicar, é um impacto muito grande, porque um infarto nessa faixa etária, principalmente se não for corrigido da forma adequada e tratado na sua emergência, pode determinar, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma lesão no miocárdio de forma definitiva e o indivíduo evoluir, inclusive, para uma necessidade de um transplante cardíaco, dependendo do grau de evolução. Então, é muito importante esse alerta do Ministério da Saúde para esse aumento da ocorrência do infarto. E por que isso poderia estar, para a gente pensar por que isso estaria ocorrendo? Então, é notável um aumento da prevalência dos fatores de risco principais para o desenvolvimento de doença coronária entre jovens, como hipertensão, diabetes, obesidade, que são os fatores tradicionais, o próprio tabagismo, mas tem algumas peculiaridades em jovens que a gente tem que ficar atento. Num estudo publicado com infartos em jovens, mostrou que a ocorrência desses fatores que eu estou destacando aqui, que são os fatores clássicos tradicionais, estava presente em um desses fatores em 90% dos jovens que estavam com infarto agudo do miocárdio. E 60% desses jovens tinham 2 ou mais fatores. Isso quer dizer que é uma presença marcante desses fatores de risco tradicionais. Mas registros mostram ainda, reforçam o papel de alguns, por exemplo, o tabagismo. Quando houve uma redução do tabagismo nesse registro publicado, 50% de redução nos eventos coronários. Isso implica nas ações que a gente pode propor, que eu vou falar no final. E principalmente mais recente, fatores psicossociais, aqui é um exemplo de um estudo na China, mostrando que o nível de escolaridade inferior, como o Fernando mesmo falou, refletiu aí num pior prognóstico de indivíduos jovens que tiveram um evento. Mas eu acho que é muito importante trazer para a gente pensar como intervir e evitar a ocorrência desses infartos na população mais jovem, entender um pouco, voltar lá e entender o mecanismo, a fisiopatologia do porquê o jovem, se isso difere do idoso, tem um evento coronário. E eu trouxe aqui, talvez não dê para ver direito, a característica angiográfica, vamos dizer assim, anatômica da placa ou do que acontece para o indivíduo jovem ter o infarto. Então, geralmente, ao contrário do idoso, que tem mais de 2 coronárias principais acometidas, o jovem ou tem uma ou
2 no máximo, mas em geral uma só. Outra coisa, é só uma lesão. O jovem tem mais de 2, 3, 4 lesões que vão implicar em outro tipo de tratamento e o jovem em geral tem uma só. E a característica da placa é distinta do idoso. O jovem tem uma aterosclerose que a gente chama excêntrica e tem um componente inflamatório de trombose muito mais evidente do que o idoso. Isso lança um alerta. Puxa, o indivíduo jovem infarta porque faz mais trombose, porque faz mais inflamação. E daí vem as causas que podem estar associadas. Então, a grande maioria continua sendo a aterotrombótica, que é a placa de aterosclerose que se forma e ligada aos fatores de risco convencionais. Obesidade, diabetes, tabagismo, dislipidemia principalmente, mas entra aqui também o uso abusivo de drogas, principalmente aquelas que podem contribuir para a aterosclerose, que a gente tem visto isso. Anabolizante, testosterona em excesso, e isso pode implicar, e a gente tem visto isso, né? Fisiculturista que está morrendo jovem aí de eventos cardiovasculares, por excesso destas drogas. A outra causa é que não envolve a placa aterosclerótica. Aqui está descrito minoca, quer dizer, não tem obstrução nas coronárias. Isso pode ocorrer em hipertensão arterial, em diabetes, que é o que se chama minoca. Mas eu queria destacar essa outra causa. Não tem aterosclerose, não tem placa, mas tem trombose ou outras situações. E aí, um destaque para a mulher, principalmente durante gestação, quando desenvolve hipertensão ou outras situações clínicas, pode ter dissecção de coronária. Isso é uma coisa que a gente vê com relativa frequência. Então, o cuidado gestacional pode ser importante para prevenir essa situação. Outra causa que entra aqui é o vasoespasmo, e aí é a droga. Então, cocaína, drogas ilícitas, cocaína principalmente e outras, que podem provocar o vasoespasmo. E aí outras não tão comuns, que são doenças inflamatórias, autoimunes e que acometem principalmente as mulheres em faixas etárias mais jovens. E aí, nessa outra revisão de 2022, ele destaca, esse autor destaca bem, e isso reflete para a gente também aqui no Brasil. O que pesa mais na ocorrência de infarto no indivíduo jovem? E a gente tem aqui nesse lado, na seta, né, nessa porção da seta, são os fatores principais. E a gente tem o tabagismo, obesidade, e principalmente no sexo masculino, como o principal peso. É lógico que tem os outros fatores, como hipertensão, dislipidemia, principalmente hipercolesterolemia familiar, histórico familiar fortemente positivo, e também aqui destacando o uso de drogas. Enquanto que nos indivíduos mais velhos, o que destaca são os fatores tradicionais, como hipertensão e diabetes. Então, isso é muito importante ter em mente para as estratégias que a gente tem que adotar. Não podemos esquecer, como foi colocado também, os fatores psicossociais. E em jovem, isso é um resumo, né? Eu quis destacar aqui um resumo de algumas evidências do que pode estar implicado na maior ocorrência de infarto em jovens. Então, ansiedade, depressão, baixa renda, níveis educacionais inferiores e aqui o sedentarismo. Então, esse é um trabalho que mostra que mais horas em frente à TV, tela de computador, videogame, etc., correspondem ao maior risco da ocorrência de infarto, principalmente entre indivíduos jovens. Então, tudo isso em mente faz com que a gente proponha algumas implicações clínicas e estratégias para melhorar. Então, a primeira coisa é pensar que o jovem pode ter doença arterial coronária, ter essa consciência clínica. E depois, fazer e pensar principalmente naqueles indivíduos que têm alta chance, com grande número de fatores de risco, ou antecedentes familiares, uma situação que é exemplificada aqui, que é o aumento da lipoproteína A, que hoje está muito em evidência, fazer um rastreio
para esses indivíduos da doença arterial coronária de forma mais precoce do que a gente pensaria, em vez de fazer, a gente pensa em fazer 40, 50 anos, fazer mais precoce esse rastreio. E uma vigilância bem de perto para hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, que são os fatores tradicionais nesses pacientes. E aí a gente parte para estratégias. Então, estratégias de saúde pública voltadas para priorizar a prevenção e o controle desses fatores de risco que são modificáveis. Então, hipertensão, obesidade, tabagismo, dislipidemia, o próprio diabetes, mas também pensar em outros fatores. Vamos controlar a pressão, etc., mas a gente tem o lado de uso abusivo de drogas, de outras substâncias, os fatores psicossociais que têm que ser abordados e os estressores ambientais, como o William falou, principalmente essas alterações climáticas. E principalmente a questão de diferenças de gênero, porque a gente sabe que a mulher tem um pior prognóstico quando desenvolve doença coronária, principalmente em faixas etárias mais jovens. E daí eu faço uma proposta de estratégia. Então, a partir desse pensamento, dessa visão crítica desses fatores, então uma proposta entre os jovens. Primeiro, o rastreio dos fatores de risco convencionais para a doença coronária. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, a própria obesidade, fazer esse rastreio precoce, desde a adolescência. Depois, uma melhor orientação e acompanhamento, e aí focado para as mulheres, principalmente aquelas que tiveram distúrbio hipertensivo, diabetes gestacional ou prematuridade, porque isso é fator de risco para a doença cardiovascular precoce. Então, a mulher teve lá uma pré-eclâmpsia ou teve um diabetes gestacional, ganhou filho, ganhou filho, vai cuidar do filho, esquece, não volta mais na unidade básica de saúde, dali a 5 anos ela infarta. Então, isso precisa ter um acompanhamento depois dessas situações. Estratégias para diminuir o consumo de drogas, álcool e principalmente anabolizantes e similares entre os jovens. Eu vi algumas vezes, uma das novelas que passou recentemente aí, na Rede Globo, que terminava a novela falando de anabolizante, então, inclusive, reforçando essa questão importante. O uso e aí vai, porque a gente tem que atingir os jovens, e os jovens hoje estão muito ligados em personalidades, etc., que podem ajudar, personalidades que vão ajudar, né? Não que vão falar os influencers do bem, né? Não influencers do mal, mas que podem atingir e mostrar que hábitos saudáveis de vida podem corrigir e evitar condições graves no jovem e com consequência, como o Milton falou, no envelhecimento. Muito obrigado.